Olá, amigos e amigas de Carta Capital. Para quem não me conhece, eu sou Getúlio Xavier, editor do site de Carta. Estou aqui hoje para conversar com o deputado estadual Renato Freitas, que é filiado ao PT do Paraná, já se tornou uma das vozes mais presentes da oposição contra o governo Ratinho Júnior aqui no estado. Quero, nessa conversa, falar dessa atuação do deputado como membro da oposição ao governador, mas também dessa luta intensa pelos direitos humanos aqui no estado, em especial da população mais vulnerável do Paraná, que o coloca mais uma vez na mira do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná. Antes de tratar de todos esses assuntos, gostaria de dar as boas-vindas, então, e agradecer a disposição aí do deputado em conversar com Carta Capital. Muito obrigado por topar essa conversa. Deputado, sempre uma honra conversar contigo aqui em Carta. Satisfação, Getúlio, toda a equipe aí da Carta, satisfação, um forte abraço a todos que nos assistem, estamos juntos, sempre uma grande oportunidade a gente trocar essas experiências políticas, para que as pessoas também compreendam um pouco dos meandros e dos mecanismos da ação institucional que é tão distante na prática, no cotidiano do povo, né? Então é nóis. Perfeito, deputado. Quero já começar essa nossa conversa falando do novo pedido de cassação, enfim, da nova representação contra o seu mandato na Assembleia Legislativa. Novamente, deputados ligados ao governador Ratinho Júnior tentam fazer avançar uma representação aí contra o Renato Freitas no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná. Essa não é a primeira representação contra o mandato do deputado, tem outras em cursos, outras já encerradas, mas dessa vez o que eles alegam são ofensas pessoais ao governador Ratinho Júnior, que foi retratado em um discurso do Renato Freitas como assassino e corrupto. Esse discurso foi feito ao longo da última semana aí na Casa Legislativa do Paraná, e gostaria então que o senhor deputado explicasse um pouquinho do contexto dessas acusações que o senhor faz contra o governador e tratasse também um pouquinho de como o senhor recebeu essa nova representação aí dos deputados, como tem sido feita a luta contra ela agora. Olha, Getúlio, segundo a Constituição, o nosso ordenamento jurídico, o comandante em exercício das polícias militares, que são polícias estaduais, é o governador. Então, se o governador, sabendo que há um núcleo criminoso, miliciano, um grupo de extermínio em plena atuação, que marcha à luz do dia e que promove vítimas aos montes na periferia do estado do Paraná, no caso, e não faz nada, a inércia do governador é qualificada pela sua condição de comando. Ou seja, ele se torna partícipe, porque ele tinha a condição de encerrar o mecanismo causal que gera essa consequência, a morte. Ou seja, ele está no comando, como diz a Constituição. Então, se esses assassinatos continuam acontecendo pelos mesmos autores, que já estão sendo processados, investigados, e o governador não faz nada, obviamente ele é partícipe de um crime de assassinato, ou de muitos crimes de assassinato. E aquele que está envolvido em crimes de assassinato é o quê? Se não assassino. É porque no imaginário dessas pessoas, os criminosos são sempre moradores de favela, chinelo de dedo, pretos, pobres, jovens. E a esses é bandido bom, é bandido morto, e facilmente se apregoa os rótulos mais diversos e mais negativos, com extrema facilidade. Inclusive no jornal que ele é proprietário, a família dele, a partir do pai dele, que é a Rede Massa, afiliada da SBT aqui no Paraná. Daí escracha o rosto, imputa crimes sem a pessoa ter prova sobre isso, sem a pessoa ter sido julgada, mas quando é ele próprio, opa, daí vira, nossa senhora, é um discurso radical, é isso que eles estão dizendo na Assembleia Legislativa do Paraná, é um discurso ideológico, radical, o do Renato Freitas, que é incompatível com a democracia e com a liberdade de expressão, e que por isso precisa ser punido rigorosamente, exemplarmente, e portanto me colocaram na comissão de ética e juram aí que vão caçar o meu mandato. Mas
como eu disse, o direito me ampara de forma muito dedutiva, muito lógica. Deputado, eu quero logo mais falar um pouquinho mais dos dados dessa violência institucionalizada aqui no estado do Paraná, mas antes gostaria ainda de seguir um pouquinho nesse tema da sua atuação na Assembleia Legislativa do Estado, desse novo pedido de representação contra o seu mandato, que lembrando que ao longo dos últimos anos, como já citei na primeira pergunta, vários foram os pedidos contra a sua atuação parlamentar, isso desde quando o senhor foi aí vereador em Curitiba, onde também se acumularam pedidos de cassação, pedidos de representação, enfim, de reprimendas lá na Câmara de Vereadores. Dessa vez, porém, há também em curso uma mudança bastante significativa no Código de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná ao longo das últimas semanas, que pode atingir, inclusive, pelo que eu andei lendo dessas mudanças, a atuação dos parlamentares nas redes sociais, os pronunciamentos dos parlamentares nas redes sociais, as publicações, além, claro, de tentar cercear ali, impor limites aos discursos feitos na tribuna, enfim, as relações ali de atuação já dentro da Assembleia Legislativa. Você acredita, deputado, que essas mudanças foram feitas mirando o seu mandato, fazem parte de uma ação orquestrada? Como que o senhor recebeu essas mudanças no Código de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná? Olha, foi um código sob medida, né? Para atingir a minha atuação em especial. E isso não foi sequer camuflado, escondido pelo atual presidente da Assembleia, Alexandre Cury. Eh, Ele disse em entrevista coletiva à imprensa que estava promovendo essa mudança para combater discursos radicais, como o do Renato Freitas, que atacou o governador. Então, isso foi uma imposição de cima para baixo, que partiu do governador Ratinho Júnior e que teve na Assembleia, como sempre, um cartório que apenas referenda aquilo que decide o governador. E é muito grave, Getúlio, é muito grave. Dentre as várias mudanças, algumas são notáveis. Primeiro, existirá, caso aprovado o projeto, a possibilidade de você ser punido preliminarmente, sem apuração dos fatos, e nessa punição retirarão as suas prerrogativas como parlamentar. Uma delas é falar na tribuna. Então você vai ser um deputado mudo. Segunda, você pode sair das comissões às quais você pertence. Terceira, você pode ter impeditivos significativos na apresentação de projetos de lei, seja para sustentar oralmente, para fazer defesa ou mesmo para apresentá-lo. Então você fica um deputado de fachada, um deputado de enfeite, um deputado que tem as suas funções esvaziadas. Eles retiraram, olha que absurdo, isso também é de uma ignorância espetacular, né? Eles retiraram a injúria, que é uma categoria jurídica, é um crime, portanto é taxativo, é preciso, é construído na jurisprudência sem nenhuma dúvida, para que se saiba o que é injúria, o que não é injúria. Ok. Eles retiraram a injúria e estão colocando no lugar discurso desrespeitoso. Daí você é permitido a você, na posição dele de presidente ou da presidenta do Conselho de Ética, interpretar da forma mais rigorosa para os inimigos, da forma mais amistosa e condescendente com os amigos. Porque o que é um discurso desrespeitoso? Eu dizer que o governador Ratinho Júnior é corrupto é desrespeitoso? Será? E se eu provar? Porque todos sabemos vários casos de corrupção embaixo do nariz do governador, na alta cúpula, no primeiro escalão do governo. Quando eu falei que o presidente da Assembleia, Ademar Traiano, era corrupto, eu estava sendo desrespeitoso? Aquele que fala a verdade merece ser punido? Eu provei que ele era corrupto. E mais, provei uma confissão dele mesmo, dizendo que havia recebido gordas propinas por conta de licitações direcionadas e fraudulentas. Portanto, hoje eu não poderia mais fazer, se aprovar esse projeto, eu não poderia mais fazer
essa denúncia, porque no momento que eu falasse que ele era corrupto, eles já me calariam, já me deixariam até 180 dias sem prerrogativas, sem o direito de falar. E não me dariam a oportunidade, portanto, de provar que o que eu falei é verdade, porque eu já não teria mais direito nem de falar. Então, é uma censura que está sendo estabelecida na Assembleia Legislativa assustadora. Conversando um pouquinho antes aqui da gente entrar nessa entrevista, alguns dias antes dessa semana, conversei com alguns analistas políticos aqui do Paraná, comentaristas da nossa política aqui do estado, e muitos me apontaram que o seu caso pode ser usado pelo Alexandre Cury, atual presidente da Assembleia Legislativa, como uma plataforma eleitoral. Eles me apontaram que ele tem sido citado aí nos corredores como um possível apadrinhado de Ratinho Júnior, que vale dizer não pode mais ser candidato ao governo do estado em 2026 e ainda não fez o seu sucessor, ou ao menos não nomeou o seu sucessor na corrida eleitoral. Alexandre Cury, inclusive, tem aparecido em pesquisas eleitorais no estado. Na Paraná Pesquisas, na última semana, foi um dos nomes sondados pelo Instituto. O senhor acredita que essa análise ela tem pé na realidade, tem amparo? Acha que seu caso tem sido usado como palanque eleitoral pelo deputado Alexandre Cury, ou mesmo por outros deputados da base governista? Não tem muito pé nem cabeça na minha visão, porque realmente o senador e ex-juiz sem provas, Sérgio Moro, aquele corrupto também da pior estirpe, está se apresentando nas pesquisas com larga vantagem em relação a todos os demais. E a pontuação do Alexandre Cury é ínfima, é empatada ali com o Requião Filho, né, com Beto Richa, que foi preso, né, na Operação Quadro Negro, né, abaixo do Rafael Greca, que de fato é o apadrinhado do governador Ratinho Júnior, porque governaram a capital, né, no caso do Greca, e o Estado juntos, em cooperação por muito tempo. Então são alianças já consolidadas que o próprio Alexandre Cury não acredita, né, na possibilidade real de vencer ou de ser, de fato, o querido, o preferido do governador. Então, acho que isso daí é apenas uma elucubração. Né? Uma outra questão que esses analistas me apontaram, que é a questão racial, né? Todos falaram que há um quê de racismo também nesses pedidos contra, nesses insistentes pedidos contra o seu mandato. Muitos dos nossos leitores, sempre quando publicamos temas relacionados ao mandato do deputado, também levantam essa questão nos comentários, se perguntam, por exemplo, se esses casos não têm sido judicializados, se o Ministério da Igualdade Racial, por exemplo, não pode ser envolvido para, enfim, tentar barrar essas ações constantes contra a sua atuação parlamentar. Então, te passo essa pergunta dos nossos leitores, se esses casos têm um quê de racismo e se isso já foi levado para instâncias jurídicas ou mesmo para instâncias políticas como o Ministério da Igualdade Racial. Olha que interessante, né, Getúlio? Quando eu fui vereador, o líder da Câmara dos Vereadores, vereador que representava o prefeito Rafael Greca, o líder da base, Pierre Petruzzello, hoje respondendo um processo na seara federal por conta de um hospital de campanha construído no Rio de Janeiro por empresas de fachada ligadas a ele, ao sogro dele, que é um empresário muito rico no Paraná, e que desviaram milhões e milhões, né? Ele perguntou para mim, logo nas primeiras semanas, e primeiro ele chegou e falou: Nossa, você enfrenta o pessoal, você, né? Os evangélicos ali, porque tinha o pastor Osias de Moraes, da Igreja Universal do Reino de Deus, que era intocável, era o vice-líder, inclusive, do governo Rafael Greca na Câmara, e era intocável, porque a base dele era muito fiel a ele. Então, ele tocava o berrante, a base vinha, e era uma base relativamente grande, os evangélicos, aquela coisa toda, coletiva, conservadora, cristã, e ele era visto como intocável. E ele, nas primeiras semanas, já aqueles discursos
O PT é contra a família, o PT é contra a vida, o PT é a maior quadrilha de corrupção do mundo, o PT é o pior partido, o PT é do diabo, o PT... A primeira vez que eu vi aquilo, né, me assustei, falei, meu Deus, o cara tá desrespeitando a gente um monte. Eu já peguei a palavra, falei, olha, você é uma pessoa que não se importa nem um pouco com o seu rebanho, porque você está falando para as pessoas utilizarem ivermectina por coronavírus, encorajando-as a entrar em ônibus lotados, a estarem em locais de trabalho que eles vão estar suscetíveis à contaminação, e a própria empresa que fabricou a ivermectina disse que o remédio não é suficiente, ou não é comprovadamente eficaz, na verdade, contra o coronavírus. E você também mentiu sobre isso, isso e isso. E aquele que é o pai da mentira, eu não preciso dizer para o senhor, porque o senhor é religioso, está escrito na palavra. E se você serve ao pai da mentira, você não pode servir ao mesmo tempo a Deus. E digo mais, o senhor é um picareta, é um charlatão, porque aquele que ministra medicação sem a qualificação, portanto, é um charlatão. Então, o senhor é um charlatão. Daí eu fui para o Conselho de Ética. Foi a primeira vez que fui para o Conselho de Ética, já foi na terceira semana de Câmara dos Vereadores. E daí, aquela coisa toda, eu enfrentei outros que eles vieram daí. E olha que interessante, para eu não esquecer, Osias Moraes, que foi um dos que ajudou a caçar o meu mandato lá, não foi reeleito. Sabe por quê? Porque como pastor picareta, hipócrita, religioso que era, fez um filho, né, teve um relacionamento extraconjugal dentro da própria igreja, com uma menina muito mais nova, e que engravidou. E disse que era comum ele ter esses relacionamentos extraconjugais dentro da própria igreja, só que como a menina engravidou, ficou uma situação em que ele não conseguiu contornar e perdeu o apoio, foi abandonado pela própria igreja. Mas voltando, daí chegou o Pierre Petruzzello e falou, você enfrenta o pessoal e você bebe uma? Daí eu olhei pra ele assim, como assim? Não, não, só pra saber se você toma uma. Às vezes, só pra dar a corda e saber onde ele... Daí ele falou bem assim, e aqui dentro da câmera, você traz também? Às vezes você vem ali? Daí eu nem respondi ele. Daí eu respondi numa live, na verdade, porque eu exemplifiquei. Falei, olha o nível dessas pessoas de estereótipo em relação a nós negros. Para ele, para eu ter coragem de enfrentar os hipócritas religiosos que ele se acovarda, e que tanto se acovardam, infelizmente, naquele momento, até o meu próprio partido, por isso que se espantaram, porque ninguém respondia, passou a roda toda, ninguém respondeu, e eu fui lá e respondi. Eu tenho que estar bêbado. Isso me lembra aquele filme O Surgimento de uma Nação, que retrata um parlamento negro de pessoas bêbadas, na jogatina, afundadas em vícios, pessoas negras. É um filme dos mais racistas que inaugura o cinema, infelizmente. E na Assembleia, olha o que eu já ouvi, e que não gerou processo de cassação para ninguém que falou isso que eu vou repetir agora. É um vagabundo que só ouve funk e fuma maconha. Ele tem que entender que aqui não é um circo para esse tipo de gente. Ele não tá numa roda de bandidos, porra. Quem falou isso foi o deputado Ricardo Arruda. Ninguém se levantou, ninguém interpelou, ninguém advertiu e muito menos ninguém enviou ele ao Conselho de Ética. O delegado Tito Barrichello disse mais de uma vez que eu tinha envolvimento com o crime organizado. Assim como dizem do Lula e tal, mas para mim dizem no outro tom. Porque a ideia do Lula com o CV é tipo, o governo PT faz vistas grossas, ou tem alguma ligação abstrata com o crime e tal. Mas para mim não. Para mim é do tipo MC Pose, é do tipo, Renato Freitas, a cara dele, de onde ele vem. Ele é o crime organizado, ele é bandido, ele é marginal. E esse tipo de ataque são ataques, com certeza, né, de cunho racial, porque eles sabem que esse tipo de discurso é apregoado a nós negros com extrema facilidade, né? Esse estigma a gente carrega por séculos. Então ele não precisa construir, ele só precisa ativar a memória histórica da população brasileira, desse passado escravocrata. Eu já me coloco, sem querer, no banco dos réus, né?
como eu estou nesses processos de cassação há muito tempo. Então, o fundamento último, com certeza, é o racismo, né? E, deputado, eu queria agora avançar a nossa conversa para tratar um pouquinho da atuação das polícias do estado do Paraná, em especial a Polícia Militar do Paraná. Tem relação direta com o que a gente tem falado até aqui, mas já partimos também para uma outra ponta dessa conversa. A violência sempre foi presente nas corporações policiais, não só aqui no estado do Paraná, infelizmente no Brasil todo a gente tem um retrato de uma polícia militar bastante violenta em muitas regiões do país. Mas ao longo dos últimos meses, os casos que você tem repercutido em seus discursos, postagens, denúncias feitas na Assembleia Legislativa, eles são ainda mais violentos e brutais, né? Retratam um cenário ainda mais de uma sensação de escalada dessa atuação, dessas operações, enfim, nas periferias da cidade, de Curitiba e de outras regiões do estado do Paraná. Gostaria de saber se de fato essa sensação se cumpre, se houve uma escalada nos últimos meses dessa violência e se acredita que isso tem ligação com o plano eleitoral de Ratinho Júnior. Ele não esconde de mais ninguém que quer ser o candidato à presidência da República e não esconde de ninguém que pleiteia os votos ali da extrema-direita, em especial depois que Bolsonaro ficou inelegível. Acha que essas duas coisas têm relação, Renato? O Estado, país, nação, só existe a partir da soberania. Aquele Estado que não tem soberania é um protetorado, é uma colônia, é o quintal dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar. Mas não é de fato um Estado-nação com interesses próprios. Quem que exerce a soberania do Estado na ponta da lança? O Exército. Só a força, pelo menos no Estado moderno, até aqui, só a força garante a soberania. E depois vem a diplomacia, depois vem o mercado e outras relações mais. Quem que é a força? O Exército, os militares. Nós vimos as aparições recentes e trágicas, corruptas deles nas tentativas de golpe agora, mas também vimos em 64. São forças que estão adormecidas e que voltam, vez ou outra, são ativadas. Mas quem está permanentemente com as armas na mão? A Polícia Militar, que é uma força auxiliar do Exército, subordinada, inclusive, no caso brasileiro, ao Exército. Não é uma polícia civil, é uma polícia militar. Portanto, não obedece às forças democráticas, e sim ao Exército. Portanto, essa é a instituição, para mim, mais importante de todo o Estado. Primeiro vem a força, depois vem o direito. É assim. Está no livro do Em Defesa da Sociedade, do Foucault e de tantos outros autores, né? Então, essa instituição tem que ser fiscalizada com extremo rigor, dado o poder que tem nas mãos. Não só de garantir a soberania do Estado, mas de ter o poder de vida e morte sobre os indivíduos, a necropolítica, sobre os cidadãos. Então tem que ter câmeras, tem que ter tribunais civis para julgar os militares que cometeram crimes contra civis. A população tem que saber que o Exército Brasileiro é o único no mundo que matou mais concidadãos do que estrangeiros em batalhas e em guerras. Ou seja, essa já é a marca do Exército Brasileiro por conta muito do passado escravagista que nós temos. E como essas forças foram cada vez mais ganhando autonomia e independência em relação às instituições democráticas, elas começaram a contaminar as instituições democráticas e o maior exemplo foi o Bolsonaro ter virado presidente do país. Porque ele é uma expressão da polícia militar. Embora ele tenha sido do exército, ele é uma expressão da polícia militar, porque as milícias urbanas que estão nas grandes capitais brasileiras não são compostas em sua maioria por militares do exército, e sim por policiais militares, bombeiros militares, policiais penais, essas polícias estaduais.
e essas milícias alcançaram o poder dentro da burocracia de Estado. E o que o governo Ratinho faz aqui é fortalecer essas milícias, sabendo do potencial que elas têm de pavimentar o caminho dos seus protegidos até a presidência da República, como o passado recente nos mostrou. E, para isso, tem que dar carta branca. Tem que fazer o que o José Raul Zaffaroni, um criminólogo argentino, chama de direito penal subterrâneo. Enquanto a lei proíbe a tortura, todos sabemos que dentro das delegacias um método utilizado amplamente, sistematicamente, permanentemente é a tortura. Enquanto o ordenamento jurídico brasileiro proíbe a pena de morte, senão excepcionalmente em casos de guerra, o direito penal subterrâneo permite execuções aos montes todos os dias. E o governador Ratinho Júnior, sendo confrontado com essa contradição que o coloca na condição de criminoso, porque permite a ilegalidade como forma de governo, se vê em maus lençóis e tenta criminalizar a nossa crítica. Então é isso que a gente está fazendo e estamos principalmente denunciando que o Paraná, o quinto estado com a polícia mais letal do Brasil, não é a quinta população. O Paraná, por 2 ou 3 anos seguidos, teve a polícia que mais se matou no Brasil. Inclusive, a polícia do Paraná tem a tradição de mais se matar do que ser morto em confronto. Os alvos dessa política de segurança tão rigorosa e letal são os bandidos, porque, em tese, os bandidos colocam em risco a integridade do policial no confronto, e por isso ele tem que executar o bandido. Mas, na prática, o maior inimigo dos policiais, dos praças, dos que estão nas ruas, dos que são desvalorizados, subremunerados, humilhados, agredidos no processo de formação também, o maior inimigo deles é a própria corporação, é o próprio militarismo, a hierarquia e a disciplina abusivas que destrói a identidade, a personalidade daquela pessoa, reduz o valor de vida dela ao ponto dela se matar. Olha que louco, né? Deputado, eu queria levar agora um pouquinho da nossa conversa para o âmbito nacional. Em Brasília tem sido discutido 2 temas que conversam muito com o que a gente tem falado aqui. O primeiro deles é a PEC de segurança, da segurança pública, apresentada pelo governo federal como uma saída para a redução da violência no Brasil. Outras soluções apontadas em discussão, enfim, no Supremo, em outras instâncias do Poder Legislativo também, ela trata de questões de dar novas atribuições ou ampliar as atribuições das guardas municipais nas cidades brasileiras, em especial nas capitais do país. Certamente o senhor tem acompanhado esses 2 debates, então gostaria de trazer à baila aqui a pergunta de como que o senhor avalia essas 2 propostas, né? Tanto a PEC da segurança pública, quanto a questão de dar mais poderes, mais espaço, mais armamento para as guardas municipais. São, de fato, saídas para essa crise? Como que o senhor tem visto essas discussões? Olha, primeiro, essas pessoas têm que aprender com os exemplos históricos. Um deles é que o Tribunal Penal Internacional julgou e condenou o presidente da Indonésia, se eu não me engano, que instituía uma política de rigor extremo e dava carta branca para que as polícias assassinassem os bandidos, construindo essa ideia de gente de bem, gente de mal, amigo, inimigo, ou seja, uma lógica de guerra dentro das próprias fronteiras, que era mecanismo de genocídio ou de controle populacional ou de opressão direta de classe, de exploração. Portanto, essas pessoas como Ratinho Júnior, Bolsonaro, Tarcísio, Jerônimo, acreditam que estão além, não serão atingidos pela justiça em nenhum momento. Mas o povo está de olho, a comunidade internacional está de olho. Primeira coisa. Segunda, militarizar as guardas municipais é de uma idiotice, né? De uma ignorância, de uma fantasia populista, punitivista, que, na verdade, funciona apenas para ganhar voto, pela política do medo.
O afeto que mais interpela, que mais mobiliza ou desmobiliza as pessoas, sabemos, é o medo. Desde sempre, desde Maquiavel. Maquiavel diz: ou você conquista a população pelo respeito, muito difícil, muito precário, porque o respeito pode ser perdido a qualquer momento de acordo com as suas atitudes, ou você conquista as pessoas pelo terror, pelo medo, e daí sim é permanente. E nesse sentido é preferível que as pessoas te temam, tenham medo de você, do que te respeitem, porque o respeito ele pode ser perdido com mais facilidade. Essa é a política desses governantes. Promover o medo, Ratinho Júnior, Rede Massa, Jornal do Meio-Dia, sangue, morte, crimes de bairro, roubou a fiação de uma obra, roubou o celular num ponto de ônibus, o botijão de gás da Dona Maria lá da esquina. Os crimes de bairro, nunca os crimes deles, né? De colarinho branco. O Traiano não apareceu no Jornal do Meio-Dia com alguém dizendo, bandido bom, bandido morto. E daí a tiazinha fala, meu Deus, é verdade, porque é verdade. O problema do crack, o problema da desigualdade, da fome, dos conflitos urbanos, do proibicionismo que instiga conflitos por pontos de droga, etc. Né? O mercado da droga, que é milionário. E a tiazinha fala, pô, então eu quero segurança. Cada vez mais, há mais de década. A segurança está entre os 2, 3 pontos mais importantes de acordo com a sociedade, as principais pautas. E daí o governador vai lá e militariza guardas municipais que não têm capacidade alguma nem de compreender a Constituição. Eu digo isso porque eu dei aula em curso preparatório, dando direito constitucional, dando direito penal, porque a minha formação, sou mestre em direito. E as pessoas tinham muitas dificuldades, são trabalhadores simples, sem qualificação alguma, tentando um concurso para ter estabilidade, ganhando ali um salário que dê para pagar o aluguel, a luz, a água, criar o filho, ainda pobre, ainda na classe D, na classe E, que é o caso da Guarda Civil, das guardas municipais de todo o país. E de repente você dá um fuzil para essa pessoa, um carro blindado, e dá a ela poderes sobre seus iguais que compensam a falta de remuneração, porque tem um micropoder que dá satisfação individual. Isso é política homicida. O líder africano diz que um soldado armado e sem consciência política é uma arma de destruição em massa, que é cego. E eu acho que é um pouco isso que a gente está construindo no Brasil, né? E agora a saída. Qual a saída, Renato? Pô, a saída é óbvia. A saída é óbvia para todos os países que não apostam na guerra contra o próprio povo para ganhar voto, para ganhar poder, que é o caso do Brasil por conta do seu passado escravocrata e o ódio que as elites neocoloniais têm do próprio povo, né? Que é o processo de pacificação do país. Como se pacifica um país de tantos conflitos, que em números absolutos é o mais violento do mundo? Desencarcerando. Porque, olha, ninguém se pergunta por que se eu entrar na tua casa, obviamente eu não estou dizendo que isso é certo, mas por que se eu entrar na tua casa, ir lá na tua garagem, pegar a bicicleta da tua filha, pular o muro e sair vazado, eu vou receber uma pena aí, eu e mais alguém e tal, sou reincidente nisso e tal, suponhamos, vou pegar uma pena aí de uns 4, 5 anos, regime fechado. E se eu bater no seu carro, mesmo que por conta de negligência, imperícia, briga de trânsito, essas coisas, e te dar um prejuízo de 50 mil reais, a bicicleta é 500 reais, no trânsito eu te dou um prejuízo de 50 mil reais, por exemplo. Por que eu não vou preso? Por que eu não sou processado criminalmente? Por que eu só tenho a obrigação de restituir a coisa para você? E por que esse furto de um bem tão vulgar, tão insignificante, nos custa tanto? Porque os crimes patrimoniais são cometidos por uma determinada pessoa X, Y, Z. Enquanto esse tipo de crime que tem um prejuízo maior, como o rombo das americanas, é por pessoas assim, assim, assado. Então, diversos crimes que não são cometidos contra a vida, contra a integridade física, contra a dignidade sexual, contra a liberdade ou a restrição de ir e vir, deveriam ser descriminalizados. Deveria ter outra forma de resolução de conflito que não apostasse no superencarceramento que gera mão de obra para as grandes facções que cada vez mais, a partir do tráfico de drogas, gerenciam esse mercado. Então,
Tem saídas, mas não são essas que são apresentadas. Essas pessoas que apresentam essas falsas soluções, né, essas pessoas lucram, né, com a insegurança, porque a insegurança dá voto, né. Renato Freitas, deputado pelo PT do Paraná, sobre segurança pública, sobre os novos ataques ao seu mandato como parlamentar. E se você gostou dessa publicação, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e, claro, compartilhar esse vídeo com cada vez mais gente, para que nosso jornalismo corajoso e independente que faz Carta Capital chegue a cada vez mais pessoas. Eu sou Getúlio Xavier, editor do site, e fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.